2025. E aí, o título, Lagarta Havaiana e Viana. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou a Mila Massuda, do Biologia em Meia Hora, e ao meu lado tenho Emílio Garcia, do Blablalogia. Tudo bem com você? Tudo bom, querido? Muito bem. Carlos Ruas, de um sábado qualquer. Oiê! Muito bem. E hoje falarei de um colecionador de ossos. Aquele filme do Denzel Washington, Isso, com a Angelina Jolie exato. e seu dedinho mágico. Isso tá datado, você sabe que Não, só sei. quem é dos anos 90, 80 aí que vai saber desse filme. É verdade. O filme é de 90. Não, mas é que a gente lembra desse filme, porque quando a gente viu esse filme, a gente tinha uns 20 anos. São os nascidos em 80 e 90 que vão lembrar desse filme. É isso que o Rony E tem que todo dizer. mundo ia ver o mesmo filme no cinema Exato. e todo mundo tinha o mesmo papo da mesma coisa. Hoje em dia, não. Hoje em dia que existe esses Netflix Quem tem da 20 vida, anos hoje já não sabe o que Não. é isso, colecionador de ossos. E não sabe também o que é esse momento que todo mundo viu o mesmo filme como você descreveu. Que no dia seguinte na escola, todo mundo É. falava do mesmo desenho animado, do mesmo filme. E ficava um tempinho, porque daí você saía no cinema um tempo A vida não depois. era um Netflix que Não. você tinha 1000 opções pra ver. Todas horrorosas. Mas mundo- ainda Não assim tem a mais gente coisa boa. fala das mesmas séries, Mas tem que ser muito boa. Tem que se É, destacar verdade. muito pra quebrar isso, né? É verdade que, por exemplo, eu sei que não tem nada a ver com o tema, mas, Pois é. mas, por exemplo, Endor, Hum, a gente estava assistindo. A gente tá gostando, a gente não terminou de assistir ainda, mas a gente tá gostando, certo? hum. Você assistiu Endor? Não, A primeira temporada? não, E a segunda também não? não. Então, a diversidade de conteúdos faz com que as conversas sejam menores e menos duradouras. Tô nem aí pra isso, porque eu não sei, não vi, não É vou ter a mesma isso, é empolgação. Ou seja, na padaria só se fala. De outra coisa, exatamente. Mas- E antes, na padaria, se falava do dedinho mágico do coisa. Por quê? Porque todo mundo via a sessão da tarde. É. Se era Endor que ia passar na sessão da tarde, o Brasil inteiro ia ver isso. E aí eu ia falar nesse momento pra vocês, vi. Porque tava lá na tela quente. Eu ia falar isso, sabe? Isso era outra coisa, porque o filme ainda saía Parque dos Dinossauros, aí saía no cinema. Aí tinha o dia da estreia do filme na TV. Que aí todo mundo assistia segunda-feira à Uau, noite. vai passar na TV. Tela quente. Compra Pela pipoca. primeira vez na Pela televisão. primeira vez na televisão. Uau. Agora é pelas infinitas vezes na televisão que você pode assistir a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Existia um tempo em que você era obrigado a ver o que estava passando. E muitas vezes o que seu pai queria ver, Eu sei que pode soar estranho isso. não é? Porque em casa, por exemplo, só tinha uma televisão. Pois é. Então, durante o dia, a TV era nossa, mas na hora que meu pai e minha mãe chegavam em casa... Foi Mas é- assim que eu assisti Já Custou. E foi assim que você assistiu a Marca da Pantera. Emílio. E foi assim que assisti a Gugu também, que ficava todo mundo feliz. É. A criança se divertia com o meu pintinho amarelinho, o pai se divertia com a banheira do Gugu, E Era- a mãe... e a mãe não Tava- tava ali porque tava fazendo outra coisa. Que tá cuidando de todo mundo. Mas o papo não é esse, o papo é sobre uma lagarta de borboleta. Quer dizer, na verdade, uma lagarta de mariposa. Tá. Que ficou conhecida em inglês como Bone Collector. Como Ah, colecionadora de é o ossos nome- mesmo. É o Ela nome dela. coleta ossos, será? É meio estranho, né? Meio estranho, Cara, né? ia ser muito louco isso. Uma Mas, lagarta olha, solitária. antes de falar, eu vim preparada. Você se preparou. Ela vai eu tirar me vários ossos da mulher. Preparei, porque antes de falar É. da Bone Collector, eu queria falar de desenvolvimento em insetos. Você é tipo Batman. É, Você é o membro dos Três Elementos. Você é a única de nós quatro que vem preparada para as gravações. Orgulho. orgulho. Olha só, quando a gente fala de borboletas e mariposas, a gente colocou numa caixinha todo esse grupinho e deu um nome que é Lepidoptera. Uhum. Toda vez que o biólogo fala, estou trabalhando com lepidópteros, estudo lepidópteras, é borboletas e mariposas. E por muito tempo na vida eu estudei a larva de uma borboleta. Esses insetos, eles têm um ciclo de vida que a gente fala que passa por uma metamorfose completa, que a gente fala que é um ciclo holometábolo. Uhum. E aí vai ter um estágio de ovo, depois desse ovinho, né, que a mamãe que foi lá colocou um ovinho. Do ovinho sai uma larva, que a gente pode chamar de lagarta também. Perfeito.
A larva vai comendo, comendo, comendo. Em geral, as larvas de borboletas são folívoras, elas comem folhas. E aí, ela vai comendo, comendo, passando por estágios larvais. Então, ela faz as mudinhas também, conforme ela vai crescendo, vai trocando aquele exoesqueleto, aquele esqueleto externo. Ela troca de roupinha, né? Ela troca de roupinha. E chega uma hora que ela, na vida, que ela fala, bom, agora vou passar para o próximo estágio. Aí ela para de comer e, em geral, ela sai do lugar onde ela se alimentou, da planta hospedeira dela, a planta que a hospedou, quer dizer, que deu comidinha para ela, que deu abrigo, e ela vai para um próximo estágio, que é o estágio de pupa, e vai fazer um casulinho. Tem uns lepidópteros que fazem esse casulinho e se enterram, né? Já é embaixo da terra. Ah, ok. Tem outros que vão fazer penduradinhos. Na imagem, o que a gente está vendo é desse que faz penduradinho. Então, aquela imagem mostrando ela enroladinha, penduradinha, é um estágio que a gente chama de pré-pupa. Ela parando as atividades metabólicas e já começando a fazer o casulinho. E depois, a fase do casulinho, é o estágio de pupa, e da pupa não sai mais uma larva, agora sai um adulto de Lepidóptera. Sai um adulto de Lepidóptera, já com asas, com antenas, com as perninhas bem clarinhas, assim, bem desenvolvidas. Todos os lepidópteros são holometábolos? Sim. Acho que são, né? Todos são São, por holometábolos. definição, holometábolos. É uma Então, característica metábolos do grupo. Esse ciclo, né? Isso. De ovo, larva, pupa, eu não sabia, mas é a fase do casulo, né? É. Isso. Pupa. Esse é o bicho que eu estudei no mestrado, É que lindíssimo é esse bicho. da espécie Metona temisto. Aí, como eu disse, né, o estágio de pupa, que a gente também pode falar de crisálida, é um estágio intermediário entre a larva e o adulto. É aí que acontece uma super transformação. Então dá para ver ali, ó, na imagem do A, B, C, D, que essa pupa, esse casulo, ele vai mudando até de coloração, ele vai mudando de carinha. Isso é só para a espécie Metona temisto, mas a gente vai ver outras mudancinhas de coloração nas outras espécies também. Uhum. Em geral, você vai ver algumas larvas de mariposa. Os casulos, eles têm outros formatinhos porque são adequados para ficarem enterrados. E aí esse é um estágio que o inseto ele não come nada, ele não se alimenta, ele fica lá paradinho, passando por um monte de mudanças, dependendo só das suas reservas de energia que ele acumulou no estágio de larva. E o que eu acho mais legal desse estágio é que a gente tem a impressão, quando a gente estuda, como o adulto tem uma cor parecida com a da larva, que, tipo, só cresceu asa. Uhum. Até no Bugs Life aparece aquele bicho que ganha asa, que ele é grandão e ganha asa bem pequenininha, lembra disso? Só que o bicho meio que derrete aí dentro, né? O corpo ele se desfaz e faz de novo, né? É muito louco Se isso, né? desfaz e faz de novo. Então aquela estrutura inicial da larva, ela some, vira um líquido de células que começa a se organizar de novo para dar origem ao adulto. Mas né? deixa eu mostrar um pouquinho melhor isso. Durante esse estágio vão ocorrer algumas transformações. Então, os tecidos da larva, né, desse estágio larval, eles vão se desestruturar e eles vão ser remodelados a partir, né, eles vão dar origem aos órgãos dos adultos, mas a partir de células pré-determinadas para cada parte do órgão do adulto. Então, essas células são chamadas de imaginais. E elas vão compor alguns discos, que a gente também chama de discos imaginais, que vão ser responsáveis por gerar os tecidos dos órgãos que vão caracterizar a forma adulta do organismo. Então, durante a metamorfose, as células imaginais são estimuladas agora a se diferenciar, a ficar com a carinha que elas deveriam ter no estágio adulto. Então, elas vão começar a crescer, elas vão se multiplicar, e aí, ali a gente está vendo na imagem onde ficam,
Tá bom, isso não é uma imagem de borboleta, isso é uma mosca, isso é uma drosófila. Aham. Mas a ideia é a mesma. Então, o que, que vai dar origem à antena? Olha onde ficaria ali na larva. E aí tem a coloração certinha, aquele cor-de-rosa ali mostrando a antena. É um cor-de-rosa mais escuro, mais avermelhado. A antena ali no adulto. Esse é o disco imaginal da perna do Olha que inseto. louco. Então, ali são conjuntos de células que a gente está vendo em verde, vai formar a primeira parte da perna. Ai, em cinza, em azul, é a organização que fica ali na larva. Olha ali onde tinha o disco imaginal da perna. Uhum. Aí a gente está vendo num detalhe maior. Não é muito louco? É. Então, assim, desestrutura, mas tem ali uns pontos de origem para cada estrutura do indivíduo adulto. Desestrutura, mas não é bagunça. Não é bagunça. Tá. É um desestruturado organizadinho. Ou seja, eu não conseguiria fazer um casulo para virar outra coisa, porque eu tinha que ter essa pré-estrutura definida Perfeito. para poder sofrer a metamorfose. Exato. Sabe quando você pega... Olha que interessante. Sabe quando você pega aquelas espadas, aquele sabre de luz, que você puxa e a pontinha é o que está mais dentro, e aí ele vai esticando aqueles telescópios? Sim, sim. Funciona exatamente igual, né? O do meio vai dar origem à pontinha, o outro vai dar É origem... que nem aquele copinho desmontável. Isso, é que nem o copinho portátil, né? É como se você puxasse Isso. e viesse uma perna. Poc, em Exatamente. camadas. Né? É telescópico. Ah, As Parece. células do meio... parece. Não é isso que acontece, mas parece que é isso, né? Eu acho que esse departamento celestial que criou, desenvolveu a metamorfose está de parabéns. Aham. Eu promoveria cada anjinho que participou desse projeto, É muito legal. sabe? Mandaram muito... que louco isso, né? É. Metamorfose. Então, eu acho que é legal eu contar um pouco do ciclo de vida do inseto para a gente entender bem do que a gente vai falar agora. A gente vai falar da larva de uma mariposa, Que passa por esse ciclo também, que mas tem passa umas por esse diferenças. ciclo, que tem umas diferenças, e a gente fica assim, larvinhas de mariposa ou de borboleta são tão bonitinhas, comem folhinhas, né? Vamos ver o que essa daqui come. Quem é essa tal de coletora de ossos ou colecionadora de ossos? É uma mariposa do gênero Hiposmocoma. Essa mariposa ela é encontrada só na encosta de uma montanha numa ilha do arquipélago do Havaí. Falando em endemismo, né? As mariposas que querem consultar o sábio da montanha, Exato. a mariposa sábia da montanha vão aí. Ela joga os ossos para determinar como vai ser o seu futuro, né? Exatamente. isso. Aposto que é isso que ela vai falar. Uma das ilhas do Havaí, a Oahu, é onde ocorre essa mariposa. Meu Deus! Esta é a lagartinha. Dela? É. Gente, mas não é um monte de pedrinha que caiu no chão? Então, são Parece, várias né? lagartinhas, o que a gente está vendo, são várias lagartinhas. Aham. E aí ela tem umas coisinhas grudadinhas no corpinho, né? Ela fez uma armadurinha Olha. com partes de outros bichinhos. Então, essa é uma lagarta carnívora. Meu e Deus! não só, e olha só, ela não só é carnívora porque ela come outros bichinhos, mas ela também é canibal. Meu Deus! Bobeou. Ela te come. Aí foram encontrados só 62 indivíduos dessa espécie que foram vistos ao longo de 20 anos de trabalho de campo. Então ela é Caceta. muito discretinha, não é fácil encontrar essa danada. Eu achei que ela se disfarçava de pedrinhas da praia. Eu pensei, Havaí, praia, pedrinha, né? Eu achei que, é pedrinha, uma Mas mesmo na camuflagem. montanha, talvez você tenha razão. Uma Ali na montanha é camuflagem, difícil de né? ver, né? Mas Então, são ossos de bichinhos. não são ossos, porque os insetinhos não têm ossos. A gente fez a brincadeira Ah, do colecionadora mas- de ossos. São mas pedaços, São né? pedaços de insetinhos. Ali no de cima, ó, tem uma asa claramente ali, ó. Naquele da esquerda de cima, ele tem uma... Na parte de cima ali, ó, tem uma asinha ali, ó. né? E eu acho que do Um lado é hélitro, uma parece. cabeça. E do lado ali parece uma cabeça mesmo. Vaidosa ela, né? Então, dá pra ver umas perninhas aí, tem então. um monte de pedacinhos. E aí, olha só por que ela faz isso. A danada faz isso para se camuflar e invadir teias de aranha. Meu Deus! E ela despercebidamente vai lá roubar as presas da aranha. Às vezes até diretamente da
mandíbula da aranha. Caceta! Ou seja, como a presa da aranha é um defunto ali enrolado, ela se disfarça de defunto, de pedaços de bicho, para falar, olha, sou uma presa aqui na sua teia. E vai, e começa a roubar o lanche. Meu Deus! Não é muito louco? A natureza é uma coisa muito louca. Que da O hora! tempo evolutivo que deve ter ocorrido para que essas coincidências chegassem nisso, né? Que Uau! louco, velho. E eu fico pensando assim, onde é colocado o ovo? Porque isso... Ah, é porque ela é a larva, né? A larva da mariposa. Como que você coloca o ovo pra sair a primeira larvinha pra... Caramba! Eu fiquei assim, meu Deus, é muita coisa. Enfim, Porque na sua lagarta, só localizando, você tem a planta que ela come, a fêmea vai lá e coloca o ovo na folha. aí eu sei onde procurar. Eu Isso. quero achar uma larva de Metona temisto, eu vou na planta X que ela come, que é uma Brunfelsia uniflora, que é o manacá de cheiro. A borboleta faz a mesma coisa. Agora, onde essa fêmea coloca o ovo? Se a larvinha come... Por isso que é muito difícil de encontrar esse bicho. Você tem que ficar olhando teia de aranha. Será que ela coloca o ovo na teia da aranha? Pode Eu não ser. entendi ainda. É assim, ó. Como que funciona a lagarta que a Camila trabalhava? Onde é que a lagarta bota ovo? Ela bota o ovo no alimento, na Onde é que a comida. borboleta bota É ovo? onde a borboleta ou a mariposa coloca o ovo. O adulto, O né? adulto. Tá. O adulto. A borboleta vai lá, a borboleta da Camila tá Bota ovo voando. onde? Ela sabe que a lagarta dela, que a filha dela só vai comer uma planta. Ela vai lá e coloca o ovo na Nessa planta. planta que ela sabe que ela vai comer. Exatamente. Faz Então, Que sentido. foi a mesma que ela comeu quando ela era criança. Quando ela era Tá, criança. Isso se chama empatia. É isso. Poxa, né? Pô, se eu gosto de pizza, eu vou colocar o meu filho... É uma mãe o preocupada. parto vai ser na pizzaria. Eu não vou largar minha filha aí sozinha no mundo. Né? Então assim... Bem, vou, mas... A lagartixa... Quando a Camila queria, isso era muito comum mesmo. A Camila tava trabalhando lá com Metona. Eu preciso de lagarta, a gente ia procurar as plantas. Aí você acha a planta, aí você vai achar a Você lagarta. não vai com uma lupa procurar lagarta, você vai na planta, Isso. você sabe que... Que lá vai ter lagarta. Ok. Então, assim, tem espécies que não são tão especializadas numa planta, mas eu posso ir sempre na planta que ela costuma. Então, tem espécie que come 3, 4 espécies de planta. Eu vou nessas espécies de planta procurar. Tá, Certo. mas vem cá. Até ela se camuflar com um pedaço de bicho leva um tempo. Até a de aranha é uma etapa seguinte. Será Não, que ela bota o ovo em outro lugar? Essa é a pergunta. E aí a larva vai, vê um resto de bicho, começa a comer. Sei lá. Começa. Ai, nossa, que linda esse resto de besouro aqui. E isso esse é um cadáver. comportamento inato? É. Assim, ela já nasce com esse comportamento? Como que... E não se sabe ainda. Não, onde coloca o ovo? Já coloca o ovo na teia? Coloca o ovo em um bicho morto? Pera, a pesquisa parou aí? Não, eles eles estão investigando como que é o investigando. comportamento dela para conseguir comida e tentaram entender por que Aham. que ela tinha esse corpo cheio de partes de Entendi. outros. E aí eles falam, é uma camuflagem, provavelmente. Gente, eu quero o próximo capítulo. Não, e lembra que eles só acharam 60 bichos em 20 anos de estudo. Ou seja, a Camila achava 60 bichos em uma planta. Aham. Em 2 horas trabalhando. realmente. Na planta que tem lá em casa É. agora, sim, tem Tem centenas delas. de lagartinhas da Camila. Agora, desse cara aí, os caras acharam 60 em 20 anos. Você não tem nem bicho suficiente pra Caramba. entender. Aqui eu peguei também mais uma imagem só para mostrar mais detalhes dela com os corpinhos, né, com parte de corpinhos. E aí, para falar assim, quando os caras conseguiram criar isso em laboratório, elas comiam de tudo. Qualquer presa viva, sabe, de movimento lento, se tivesse imobilizada, elas comiam. Qualquer coisa era válida, até as irmãzinhas. A história do canibalismo que você tinha falado antes. Exato. Tá. Então, ela é uma devoradora voraz. Uhum. E ela é muito oportunista de ficar ali na teia da aranha. Não tem uma preferência alimentar. Se ela não... formiga eu não gosto, mas eu gosto de besouros. Não. O que aparecer pela frente é caixa. Aqui, isso eu achei muito legal. Eu coloquei uma imagem da ilha, né, ali no Havaí, a Oahu. Quando os caras foram analisar o genoma dessa espécie para entender qual seria a idade da espécie toda, quando que essa espécie surgiu, desde quando ela existe, eles estimam que isso deve ter ocorrido entre 15 e 9 milhões de anos Perfeito. atrás. Ou seja, a danada da espécie é mais antiga do que a ilha mais antiga do Havaí.
Meu Deus. por milhões de anos. E isso sugere que ela já foi mais amplamente distribuída e que hoje a sua área de ocorrência é muito mais restrita, ficando ali em 15 quilômetros quadrados daquela área montanhosa ali na ilha de Oahu. E só tem ali agora. Que louco. Então é muito interessante, porque eu tava falando, ó, o endemismo aí, mas é um pouquinho diferente, né? Ela só sobrou ali. Né? Ela Que da só hora. sobrou ali. Que O louco. Que é que evolução em ilhas, né? Porque é só por causa daquela aranha. Um necessita do outro, né? É bem sensível isso, né? E aí, no artigo, eu posso não ter lido até com tanta atenção, mas não é uma coisa específica com um tipo de aranha, mas é com aranhas que fazem um certo tipo de teia. Aham. Tá. Aí, aqui é para mostrar com mais detalhes o que tem na armadurinha dela. Que da Então, hora. ali em cima dá para ver, né? Na verdade, aqui de frente pra gente é uma cabeça de besouro, de um gorgulho. Aham. Aí, ali onde a gente está vendo o fly leg, é a perna de uma mosca. Ali onde tem, na esquerda, ant head, é a cabeça de uma formiga. Ali embaixo, né, fly wing, é a asa de uma mosca. E lá do outro lado, o bark beetle abdomen, é o abdômen de besouro da casca. Ou, que pra gente aqui em português seria brocadores. Não, é muito louco. E ela é pequenininha também. E ela vai grudando os pedaços dos outros nela mesma. Uhum. Não, e é louco porque eu achei que isso era, de alguma maneira, a pulpa. Não, isso é a É a larva. larva. Ela, É a tá, larva. ela tá se mexendo com esse esqueleto. Aí tem um vídeo, né, também do artigo, que é mostrando uma lagartinha comendo a outra. Olha ali ela saindo dessa armadura Meu Deus. que ela criou. Tá vendo a cabeça Tô. dela? Tá vendo ali, Ruas, a cabecinha dela comendo? E ela tá comendo a amiguinha. É a outra que também... Ela tá tentando Olha o achar, né? corpinho pra fora ali. Meu Deus. É tipo uma roupinha mesmo. Não, e ela é magrinha. É. Caramba, que louco. Caramba, olha isso. Como é que ela constrói essa carapaça? E né? ela deve ser muito forte, É. né? Ela sai inteira, cara. E ela querendo entrar pra comer a outra. É que ela tá tentando passar pela casquinha da outra. Aham. Que da hora. É louco, né? É muito legal, cara. É muito foda. E assim, eu fiquei morrendo de curiosidade pra entender todo o resto sobre essa lagarta. Que é igual o Ruas tá agora, igual eu tô agora, Aham. com aquela cara de what the fuck. Não, tipo, o mundo das lagartas, a camuflagem das lagartas, eu já achava uma coisa magnífica. Aham, Sempre me impressionou aquela lagarta que finge ser cocô. aham, Aí depois você me mostrou aquela que fazia um guarda-chuva de bosta aham. pra se proteger. Aí tem a camuflagem química da Camila, que é a que finge que é folha pra não ser né? comida. Cheirinho de folha. Eu Isso. sou uma folha. Exato. E agora essa que coloca cadáveres, se decora com cadáveres pra fingir ser um cadáver de teia de aranha pra comer. Louco. Isso é muito mais Os legal que o lanchinhos. filme do Denzel Washington. Muito. Cara, podia ter um alien assim. O dia. Podia ter um filme de um predador que é... Mas assim, escala humana, né? Assim, um predador, um alien, né? Um novo alienígena que é cheio de pedaço humano, cheio de esses filmes gore, Sim. sabe? E mata as pessoas e vai se Daqui a decorando. pouco surge, porque essa lagarta foi recém-descoberta e a espécie também é uma espécie nova. Que da hora. Por isso que, por enquanto, a gente só tem o gênero, né? Eles ainda provavelmente vão dar um nome para essa espécie, mas é uma surpresinha. Então, essa descoberta foi publicada na revista Science agora, nesse ano, em 2025. E aí, o título: Lagarta havaiana patrulha teias de aranha camuflada com partes de corpos de presas de É insetos. muito legal, cara. Adorei mesmo. Eu não sabia mesmo. A Camila ia me contar, eu falei, não me conta não, que eu quero ter a surpresa. Mas é mais surpreendente do que eu imaginava. Né? Cara, isso dá um ótimo carrossel, dá um ótimo Reels. É verdade. É um carrossel explicando Tem que gravar isso. tudo, tem que gravar o Rios, tem que colocar o carrossel Porque mesmo, Camilinha. é bem interessante, adorei conhecer essa É, lagarta. eu Já também. Só aumentou o meu encantamento pelas camuflagens de lagartas. Exatamente. Muito bom. Eu podia passar a vida inteira estudando lagartas de borboletas, Porque a mariposas variedade disso e é besouros. gigantesca, né?
a diversidade de comportamentos, de tipo de comportamento. A gente tem que lembrar daquelas que produzem seda, por exemplo, que produzem casulos que a gente, como humanidade, trata, usa. Na e tudo verdade, mais. todas elas fazem o Verdade. casulo a partir de uma seda. É que depois essa seda ganha uma outra estrutura, né? Ela Pode endurece. endurecer, né? Mas tudo começa com Verdade. fiozinhos de seda. Verdade. Muito legal. Eu gostei. Só a seleção natural para explicar uma coisa dessas. Só a evolução, Só não a necessariamente a evolução. seleção Só natural. a evolução para Perfeito. explicar uma coisa Com dessas. todos os seus mecanismos, Exato. seja seleção, mutação, Uhum. deriva e migrações. Excelente. Muito bom. Era isso que eu tinha pra contar. Querida, maravilhoso. Senão Deus estava muito bêbado. Assim. Exato. Ou era muito macabro. Eu já falei que é o briefing. Teve o grupo que tava lá tentando fazer diversidade de lagarta e alguém chegou lá e falou assim, não tem mais o que pensar. Um não cara tem que era fã do Tim Burton, Por exemplo, um anjinho fã do Tim Burton, falou, Falou- galera, e se a gente fizer um bicho coberto que de mata pedaço. outros coberto de pedaço? Imagina os outros anjos. Quem que é ele? Então, Deus, vem cá, tem um funcionário aqui meio creepy. E aquele anjinho que dividiu o quarto com esse pensando, ai meu Deus do céu, eu vou dormir com esse cara. Eu não vou dormir com Eu esse não cara. vou dormir com ele. Um fechado, O outro olho aberto. fechado. Deu Saiu de aberto. um filme do Tim Burton, É essa isso. lagarta. Camilinha, adorei. Gostou, Carlos Ruas? Gostei Muito bastante. bom, Camila. Muito obrigado por trazer esse exemplo pra gente. Muito de nada. Então, gente, daqui a pouco eu espero que saiam mais novidades sobre essa história. Uhum. Eu já achei essa parte incrível. De qualquer forma, continua assistindo a gente. Vai que o próximo vídeo a gente já traz uma novidade. Uma atualização. Perfeito. Muito mais legal que Pokémon, isso aí. Muito Muito. mais. Muito mais. Muito. É o Pokémon da vida real. Exato. Pois é. Obrigada para todo mundo que assistiu. Uma beijoca. Beijoca, querido. Beijo. Mua. Tchau. Tchau. Só podiam facilitar nos nomes, né? É uma mariposa do gênero Desculpe, querida. Não tem problema. É que a fumaça da lâmpada tá... Mas vai lá. É uma mariposa do gênero Hiposmocoma. Hiposmoco é difícil, não é Saúde. fácil. Pera, Hiposmocoma. Tá. Aqui é só para você ver como que é a mariposa, que ela é bem pequenininha, né? É, porque você tá falando de 5 milímetros de asa, ela vai ter 1 centímetro de... É isso mesmo, né? 5 milímetros, o outro lado mais 5, 10 milímetros. Não, 10 milímetros é 1 centímetro? É, né? Verdade. A matemática, aí estamos aí. É um bicho que ele vai ter de asa a asa 1 centímetro e pouquinho. É um bicho, É um muito bicho pequenininho.